Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Queridos irmãos e irmãs, começo com uma pergunta essa reflexão de hoje. As nossas práticas religiosas, as nossas devoções, a vivência da religião, tudo isso tem servido para aproximar o nosso coração de Deus, para unir o nosso coração ao coração de Jesus? Veja que os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, eles seguiam a tradição dos antigos. Só que era uma tradição baseada numa interpretação humana da lei, e que acabavam deturpando o sentido da lei. Ou seja, eles começaram a interpretar a lei a seu bel prazer. Então, acabaram dando ou supervalorizando mais esses preceitos humanos do que a própria lei de Deus. Mas eram pessoas religiosas. E Jesus faz essa crítica muito forte. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam. Vejam, eles faziam culto. Eram pessoas religiosas. Mas Jesus está dizendo: o seu coração está longe dele. Jesus diz: o seu coração está longe de mim. Por isso eu comecei com essa pergunta. As nossas práticas religiosas,
as nossas devoções, as devoções que nós temos, a nossa forma de viver a fé, de viver a religião, tem servido para nos unir cada vez mais ao Senhor? Nós temos crescido na união com Deus, na comunhão com Jesus, na intimidade com o Senhor? Ou será que nós simplesmente fazemos coisas? Ou seja, o texto que eu rezo, o jejum que eu faço, as práticas devocionais que eu tenho, eu percebo que essas coisas estão servindo de fato para a minha maior união com Deus? Ou será que, analisando, eu percebo que eu simplesmente faço as coisas, tenho as minhas devoções, mas eu não percebo em mim um crescimento da comunhão com Deus? Meu povo, nós precisamos fazer esse exame de consciência hoje. Porque o que adianta? O que adianta ter uma prática devocional se esta não nos leva para um crescimento da nossa união com Deus? Se não favorece a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus? Acredito que é tempo para revermos aquilo que nós fazemos. Porque nós não podemos nos contentar em fazer coisas para depois dizermos que nós fazemos e pronto. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço jejum, toda sexta-feira eu faço jejum, todo dia eu rezo o terço, todo dia eu rezo uma novena. Ótimo! Não estou aqui contra o terço de forma alguma, a gente precisa rezar o terço. As novenas nos ajudam também. Então eu não estou contra, para que você entenda. Mas a gente precisa entender que tudo isso que a gente faz é para a nossa maior união com Deus. E por isso é que eu e você hoje, nós precisamos fazer como que um exame de consciência, para procurarmos perceber: eu tenho crescido na minha união com Deus? Eu tenho crescido na minha amizade com Deus? Ou as coisas ainda estão do mesmo jeito? Eu não percebo em mim uma maior amizade com Deus. Que o Espírito de Deus nos ajude nessa nossa caminhada. Que o Espírito de Deus nos ilumine, para que tudo aquilo dentro do âmbito religioso, da fé, que nós fazemos, que nós vivemos, possa servir de fato para a nossa maior amizade e intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.